Houve um dia em que a minha única companhia era o silêncio da minha casa, sem emprego, a cabeça totalmente desnorteada, sem esperança. Eu olhava para as minhas mãos e ficava pensando: onde eu vou trabalhar? O país passava por uma crise, estava muito grande o índice de desemprego. E por mais que eu quisesse ter esperança, eu via todos os meus amigos, a maioria deles também estavam perdendo o emprego, desempregados ou com medo de ficar desempregados. E aí eu ficava pensando: quando é que a situação vai mudar para o meu lado? Os dias foram se passando e estava ficando cada vez mais desesperançoso, e foi aí então que eu comecei a ter o sofá da minha casa como o meu maior companheiro. Eu morava sozinho, e aí eu passava o tempo todo olhando para aquela televisão desligada e ficava totalmente desesperado, ansioso, porque as contas estavam para chegar, estavam para vencer. Eu estava recém-desempregado, tinha saído de um emprego que eu estava razoavelmente bem empregado, com um salário também razoavelmente bem. Para mim, estava excelente. Eu jamais imaginava que iria passar por aquela situação. O desemprego, ele não tira só o dinheiro, ele também tenta tirar a sua dignidade. Foi aí que encontrei no meu sofá um parceiro, mas um parceiro para as horas angustiantes. Não passava momentos bons ali, não. A cada volta de procuras incessantes de empregos, eu chegava e sentava exatamente ali. E ali passava horas e horas pensando, pensamentos acelerados que não levavam para lugar algum. Só ficava naquela agonia, pensando o que vou fazer, como fazer, o que fazer. E olha, eu sei fazer, modéstia à parte, vários ofícios operacionais, administrativos, e eu não via uma luz no fim do túnel. Esse estado de paralisia, ele não chega de uma hora para outra. Ele chega depois que a gente começa a sofrer bastante. As contas eram altas, porque eu tinha investimentos e o meu salário era, como eu disse, razoável, e também eu tinha ali os meus sonhos quando tudo se acabou de repente. E agora eu me via naquela situação muito difícil. E esse estado de paralisia que faz a gente não ser mais quem éramos, a gente começa meio que perder dignidade, não nos sentimos tão bem mais na roda de amigos. Na verdade, a gente começa a se distanciar socialmente. E é muito difícil querer estar com outras pessoas, principalmente quando alguém convida para ir em festas. Olha, vamos em algumas comemorações. Comemorar o quê? Fazer o quê? Eu nunca tinha entendido tanto como que era esse sentimento até viver tudo isso. Os dias eram infindos e tudo parecia não ter fim mesmo. Até que um dia eu tive uma atitude que mudou a minha vida. Quando você chega num momento em que você se encontra perto do fim, perto do fundo do poço, você acaba se preocupando demais e acaba tendo uma tendência natural, por causa do seu momento, de ver somente o copo vazio. Você dificilmente vai ver o copo cheio. A canseira vai te vencendo aos poucos, depois de bater em várias portas, depois de ouvir muitos nãos. Você começa a perder a sua esperança aos poucos. E foi aí que eu comecei a me sentir assim também. Principalmente se você tem uma história profissional, uma história social,
Principalmente se você já foi uma pessoa que foi bem vista ali por ser bastante trabalhador, bastante realizador. Você tem algumas coisas que são necessidades, outras coisas que também são vaidades, mas a verdade é que a coisa pega, e quando pega, não tem jeito, a gente sofre. Mas o insight aconteceu, e eu pensei, se eu ficar sentado aqui, triste aqui, cabisbaixo aqui, os dias estão passando e eu já tinha ido entregar currículos, eu já tinha visitado a minha rede de network, conversado com vários colegas, olha, lembre-se de mim, caso vocês tiverem oportunidades, e os amigos sempre conversando, né? E eu ali naquela expectativa, mas de repente eu pensei assim, eu vou começar a dar uma volta na cidade e vou me colocar em movimento. E esse movimento eu senti que deveria ser naquele momento, naquela hora. Foi então que eu calcei um tênis, naquele ímpeto e momentâneo, porque você sente esses impulsos e eles acontecem e logo param. Então eu aproveitei aquele impulso, calcei o tênis, amarrei o tênis e saí por aquele portão da minha casa. Comecei a andar nas ruas e comecei a ir em direção às ruas mais movimentadas que eu pudesse andar, e sempre com um pensamento positivo, um pensamento sempre elevado, e pedindo a Deus, ao universo, que pudesse me ajudar de alguma maneira. Eu não queria ajuda simplesmente para que alguém me desse alguma coisa, não. Eu só queria uma oportunidade para voltar a produzir. E de repente, andando pela rua mais movimentada, uma das mais movimentadas da minha cidade, eu já estava andando, e já com os pensamentos totalmente acelerados e confusos, e de repente eu atravesso uma rua e vem um carro, e de repente eu olho para frente e aquele carro quase que bate no meio do meu corpo. Quando eu olho, eu vejo ali, na direção daquele carro, um homem assustado. Eu pensei que ele fosse me xingar, falar alguma coisa, me chamar a atenção. Eu já estava pronto para me desculpar, para pedir desculpa. Olha, amigo, eu estou aqui meio distraído. Quando eu olho, eu o reconheci. Era alguém que eu já havia trabalhado com ele. E ele olhou para mim e disse, oi, Eli, quanto tempo? E eu disse a ele, olá, quanto tempo? E ele falou, você sumiu, você está trabalhando na onde? E eu disse para ele, amigo, já faz um bom tempo que eu estou desempregado. Estou em busca de um trabalho. Que bom te ver. Caso você souber de algum trabalho, pode me falar que eu vou lá trabalhar, qualquer trabalho. E foi então que ele me disse, olha, eu estou trabalhando bem ali, ó. Vou estacionar o carro lá. Ele estacionou o carro ali na frente, alguns metros, uns 30 metros, onde eu fui lá, em frente à porta do carro que ele estava dirigindo, e ele falou, olha, amanhã você vem aí e fala para determinada pessoa que eu pedi para você vir aqui, e ela vai fazer algumas entrevistas com você. Ele estava trabalhando exatamente numa agência de emprego. E foi então que assim eu fiz. No dia seguinte, eu fui lá conforme ele havia me dito, conversei com a pessoa que ele havia me indicado, e o tempo passou, talvez ali uma semana, e eu já estava agora me sentindo um pouco mais animado, porque acontece assim, quando você busca e não encontra nada,
você vai ficando cada vez mais desanimado, mas quando você bate em uma porta, por isso é muito importante quando a gente dá atenção para as pessoas, quando você bate numa porta e alguém te trata bem, te dá esperança, você sente ali uma injeção de ânimo. E foi isso que eu acabei sentindo. Tive uma injeção de ânimo. Depois de uma semana, eu recebi uma ligação. Era o emprego que estava batendo na minha porta novamente, por conta de um network que eu havia encontrado, que era um amigo, né? Era aquele amigo, fazia muito tempo que eu não o vira mais. A probabilidade de encontrar aquele amigo em qualquer lugar que fosse ali, aqui na minha cidade, era praticamente perto de zero. Porque eu fazia muitos anos eu não o vira mais. Mas, de repente, naquela decisão que eu tive de me colocar em movimento, eu resolvi fazer aquela caminhada e vi ele bem ali na minha frente. Ele quase que me atropelou, na verdade eu quase que me joguei na frente do carro, sem saber que era ele quem estava dirigindo. O que eu quero dizer, a mensagem que eu quero passar para você, é que por mais que nós estejamos em momentos difíceis, por mais que nós achamos que vamos sucumbir, a gente nunca pode se entregar. Nunca devemos achar que é hora para parar, mas sim devemos nos manter sempre em movimento. A cada gesto, cada insight, cada pensamento que vir na sua cabeça, se for positivo, faça. Porque a gente fica buscando e tentando formas de encontrar saídas. E os nossos pensamentos, eles não param. Vêm muitas besteiras mesmo, né, em nossa cabeça, mas também vem muitas coisas boas que nós ignoramos. E dá para entender, é porque muitas vezes nós somos também ignorados, mas a gente precisa entender e aceitar aquilo que nós mesmos provocamos em nós. Por mais que o insight seja pequeno, por mais que não faça muito sentido para a gente naquele momento, mas nós devemos ouvir o pensamento que vem do nosso recôndito. Aquele pensamento que vem lá do nosso intrínseco, do nosso interior. Às vezes a gente pede para Deus, pede para todo o universo, eu não sei qual a sua religião, o seu credo, mas eu acredito que você acredita em alguma coisa, em alguma força. E você pede tanto para isso que você acredita. E de repente, essa força que você acredita que pode ser aquilo que eu chamo de Deus ou do universo, ela te responde. E de repente, quando te responde, você pode não ouvir, por achar insignificante, por achar que não vai fazer sentido. Mas olhe só esse meu exemplo. Depois daquele dia, a minha vida mudou totalmente. E nunca mais eu tive problemas semelhantes. Então, eu gostaria que você, que está passando por um momento difícil, e que você pudesse entender que os problemas, eles são passageiros. Os problemas, eles não duram para sempre. No momento do sofrimento, no momento da angústia, parece que não terá mais fim. Porque é normal a gente não ver situações em que a gente consiga sair, em que a gente consiga ultrapassar essa barreira. Porque, na verdade, a gente não vê realmente a luz no fim do túnel. Mas eu gostaria que você soubesse, não há momento ruim que dure para sempre. Eu gostaria de pedir para você que gostou desse vídeo, que você se inscrevesse no meu canal,
curtisse e que também você compartilhasse, caso você tenha alguém que precisa ouvir esta mensagem. Quero deixar um forte abraço para você e espero te ver mais vezes por aqui para a gente bater um papo sobre a vida, sobre o mundo, sobre você, sobre nós. Até mais!